Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 28, que diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui diante de uma passagem onde o apóstolo Pedro corajosamente começa a andar sobre as águas. E qual foi a razão pela qual ele andou sobre as águas? Porque naquele momento que ele desceu do barco e ouviu o comando de voz do Senhor Jesus: venha Pedro, venha, ele pediu: quero ir sobre as águas, se és tu, me manda ir sobre as águas. E o Senhor disse: venha Pedro. Ele teve o quê? Fé. Ele teve fé suficiente para saber que ele poderia andar sobre as águas sob o comando de Jesus. E ele teve mais do que fé também. Ele teve um olhar direcionado para o Senhor. Ele olhou para o Senhor, ele ficou fixado no Senhor. E enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia caminhar sobre as águas. O sobrenatural acontecia naturalmente na vida do apóstolo Pedro. Mas quando ele olhou para a tempestade, aqui fala que teve um momento que ele desviou o olhar, não foi? Ele desviou o olhar do Senhor Jesus. E quando ele desviou, o que acontece? Ele começa a afundar. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Então é isso que acontece conosco. Quando a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para o vento, começa a olhar para os problemas, começa a olhar para as dificuldades, começa a olhar para o homem, a gente começa a afundar. Todas as vezes que você tira o olhar de Jesus, você começa a afundar. Por quê? Porque esse olhar fixado nele, é esse propósito nele, esse foco, essa visão que te conduzirá à vitória. Portanto, é isso que você precisa fazer. E é isso que eu quero te dizer nesta manhã. Não tire o seu olhar de Jesus. O seu foco, a sua atenção, o seu propósito é permanecer firme, olhando para o Senhor Jesus. Não olhe para a tempestade, não olhe para a enfermidade, não olhe para o tamanho do problema, não olhe para as dificuldades, para as adversidades da vida. Se você ficar olhando, isso vai ficando tão grande na sua cabeça, tão grande, que a sua fé você vai desvanecendo, né? Você vai ficando desanimado, entristecido e incrédulo, né? Porque você começa a ver o tamanho do problema. Quando Pedro olhou para aquele vento, eu não sei como que era esse vento, mas com certeza era um vento fortíssimo, o vento faz barulho, né? E ele ficou com medo, porque olhou para o vento. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Caminhava sobre as águas. O sobrenatural, o impossível para ele acontecia. Pois é assim, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, o impossível para nós acontece. O sobrenatural acontece naturalmente quando nós estamos olhando para Jesus. Mas quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus, nós começamos a afundar. E é por isso que muitas vezes nós afundamos. Portanto, eu quero te dizer, não tire o seu olhar de Jesus. Olhe para ele. É dele que vem sua força, é dele que vem a motivação, é dele que vem a alegria, é ele que é o seu refúgio, é ele quem tem o poder de conceder a você vitória. Então olhe para ele. E outra coisa que eu quero te dizer ainda, não olhe para o homem, não fique olhando para o homem. Se você olhar para o homem, você também cai, porque o homem vai te decepcionar, o homem vai te abandonar, o homem vai fazer coisas que você não vai gostar. As suas expectativas podem se frustrar se você colocá-las no homem, mas se você colocar a sua expectativa no Senhor Jesus, você jamais será frustrado, com certeza. Portanto, o segredo da nossa vitória, o segredo de caminhar sobre as águas, o segredo de vencer e acontecer os milagres, o impossível em nossas vidas, é caminhar olhando para Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.